Olá, eu sou o Pedro Gadelha e essa é a minha proposta de projeto final para a disciplina de Tópicos em Otimização Combinatória. Eu me proponho a otimizar um problema de ride-sharing multiveículo por lotes em rede viária explícita. Nesta proposta, eu apresento uma heurística para ride-sharing com múltiplos veículos resolvidas de forma estática por lotes e operando em uma rede viária explícita. Cada veículo sai e retorna à própria garagem. Cada pedido tem um horário mínimo para começar a viagem no ponto de embarque e um horário máximo para chegar ao destino. A função objetiva equilibra tempo total e distância total de toda a frota com uma penalidade alta para pedidos que não são atendidos. A estratégia da solução combina uma construção do tipo GRASP com uma busca local VND. As instâncias são policêntricas, geradas em uma grade urbana com zonas mais lentas. Todo o código e as instâncias ficarão disponíveis no repositório indicado. O problema segue a família de coleta e entrega com janelas de tempo. Em cada lote, há uma frota homogênea, cada veículo com capacidade definida, origem na garagem e destino obrigatório em uma outra garagem. Para cada pedido, existem pontos de embarque e desembarque, com horário mínimo para começar e horário máximo para terminar. O objetivo é construir rotas que respeitem a precedência do embarque antes do desembarque, as janelas de tempo e a capacidade do carro, minimizando uma combinação de tempo e distância. Um sistema de ride-sharing é bem planejado, melhora a mobilidade urbana com baixo custo. Ele reduz congestionamentos e emissões de poluentes e ruído, diminui o consumo de combustíveis fósseis e oferece uma alternativa ágil e prática para deslocamentos. Ao aproveitar as centros ociosos, aumenta a eficiência do transporte sem exigir grandes obras de infraestrutura na cidade. Há uma literatura extensa sobre o tema, com revisões que organizam os principais resultados e abordagens. Sobre a rede viária e cálculo de rotas, a cidade é representada por uma grade de 21 por 21 quarteirões em uma área quadrada. Existem três zonas mais lentas associadas a centros de atividade, como centro da cidade, campus e subúrbio, onde a velocidade média é menor do que no restante da malha. Todos os embarques, desembarques e garagens são projetados para o nó de grade mais próximo. Os custos entre pares de pontos são obtidos a partir de uma matriz de tempos e distâncias geradas com o algoritmo de caminho mínimo Dijkstra por tempo. A heurística trabalha apenas com esses custos entre pontos, o que torna as avaliações rápidas, mas mantendo rotas coerentes com as malhas das ruas. Em uma revisão breve, problemas de coleta e entrega com janela de tempo e o die ride são clássicos em roteirização. Para instâncias de porte médio, métodos exatos tendem a ser caros, então heurísticas e meta-heurísticas são prática comum. Aqui eu escolho GRASP para a construção pela boa relação entre qualidade e tempo, e VND para intensificação, pela simplicidade e efetividade. Algumas definições e notação. A janela simples do pedido define um horário mínimo para a partida no ponto de embarque e um limite de chegada no destino. Esse limite de chegada é calculado a partir do tempo direto entre embarque e desembarque, multiplicado por um fator e acrescido de uma folga constante. Essa regra embute a tolerância ao desvio sem introduzir muitas restrições adicionais. Em uma formulação matemática compacta, apresentamos no texto uma referência para deixar claras as variáveis e restrições. Eu não pretendo resolver o modelo exato, e sim usá-lo como guia para a checagem de viabilidade na heurística. As variáveis representam, de forma resumida, passagens entre pontos por veículo, atendimento dos pedidos, tempo de chegada e carga a bordo. As restrições garantem a conservação de fluxo nos caminhos de cada veículo, a visita única aos embarques e os desembarques quando o pedido é atendido, o cumprimento das janelas de tempo e a capacidade. No objetivo, tempo e distância são combinados de forma normalizada com base em um baseline guloso, e uma penalidade grande desestimula deixar pedidos viáveis sem atendimento. Justificando as nossas escolhas, as escolhas de modelagem equilibram realismo, clareza e viabilidade no prazo proposto para o trabalho. As janelas simples representam pontualidade a um custo computacional baixo. Fixar o retorno do veículo à própria garagem remove uma decisão e estabiliza o custo marginal de aceitar novos pedidos no caminho.
A grade urbana com zonas mais lentas captura o fato de que distâncias curtas podem ser lentas em áreas congestionadas, o que acentua o compromisso entre tempo e distância. A matriz de custos entre pontos pré-computada permite avaliar movimentos em tempo constante, liberando recursos para a busca local. Por fim, a normalização da função objetiva evita que apenas uma métrica domine e facilita comparar instâncias para o peso de tempo e distância. Sobre a na fase de construção, considere viáveis de pares, e desembarque em cada rota. Para decidir a avaliação da função objetivo normalizada. Forma uma lista restrita de candidatos com base em um parâmetro de corte entre aproximadamente 20% e 40% e seleciona aleatoriamente dentro dessa lista para manter a diversidade. Opcionalmente, posso iniciar cada rota com um pedido viável mais próximo da garagem para equilibrar a frota entre os polos. Sobre a busca local com VND, na intensificação, aplico uma sequência de vizinhanças, começando pelas mais baratas dentro de cada rota, uso movimentos de realocação de um pedido, troco de 2 pedidos e two-opt respeitando a precedência entre embarque e desembarques. Entre rotas, uso a realocação de um pedido e trocas cruzadas de 1 para 1. O critério é de primeira melhora, com um orçamento de tempo por instância que varia de 1 a 3 minutos. Essa etapa é importante para escapar de ótimos locais induzidos pela construção. Todo o trabalho será versionado com semente fixa para aleatoriedade, interface de linha de comando para configurar parâmetros, registro de métricas e salvamento da melhor solução. O repositório público no GitHub centraliza código, gerador de instâncias e script de execução. Sobre o gerador de instâncias, temos um mapa de velocidades. Mapa e velocidades. As instâncias usam uma grade de 21 por 21 quarteirões e uma área quadrada. As ruas nas 3 zonas centrais têm velocidade média menor e as demais têm velocidade maior. O tempo de cada rua é calculado pela razão entre o comprimento da rua e a velocidade definida para aquela região. Sobre os polos e garagens, foram definidos 3 polos de atividade: centro, campus e subúrbio. Cada um tem uma garagem associada e os veículos são distribuídos entre a garagem de forma proporcional. Toda rota começa e termina na garagem correspondente. Os pontos de embarque são gerados com maior probabilidade próximo aos 3 polos, com uma parte restante espalhada de forma uniforme pela cidade. Os pontos de desembarque seguem lógica parecida, com ainda mais concentração nos polos e distribuição uniforme no resto da cidade. Depois, todos esses pontos são projetados para nós da grade para manter a coerência com a rede viária. Sobre as janelas, o horário mínimo de partida de cada pedido é sorteado em uma faixa curta e o limite de chegada é calculado somando um múltiplo do tempo direto a uma folga fixa. Esses 2 parâmetros variam entre cenários para testar a robustez do método. Sobre a matriz de origem e destino, a matriz de tempos e distâncias é construída apenas para garagens e para todos os embarques e desembarques. Para isso, roda o caminho mínimo por tempo, a partir de cada um desses pontos, e registra os tempos e distâncias até os demais. Essa matriz é o insumo que a heurística usa para verificar viabilidade e calcular custo incremental. Serão usados 3 tamanhos principais de demanda com cerca de 60, 100 e 120 pedidos, combinados com frotas de 5 e 10 veículos, e capacidades típicas de carros de passeio, de 3 a 4 assentos. Para cada combinação, executo 2 sementes diferentes, totalizando em torno de 1 dúzia de instâncias. Há ainda algumas variações menores na distribuição de demanda para testar robustez. Sobre a avaliação do resultado, a normalização usa as médias de tempo e de distância obtidas por um baseline guloso, executado em todo o conjunto de instâncias. O parâmetro de ponderação entre tempo e distância começa em meio a meio e também é variado nos nossos experimentos. Os baselines são um construtor guloso multiveículo e a versão GRESP sem a busca local VND. As ablações comparam apenas movimentos dentro da rota contra a inclusão de movimentos entre rotas. Testam diferentes níveis de aleatoriedade na lista de candidatos e avaliam cenários com tolerâncias de janela e pesos de objetivos diferentes. As métricas incluem a quantidade de pedidos atendidos, a distância total percorrida pela frota e o tempo total gasto pela frota, além de medidas de serviço como espera média no embarque e excesso de tempo de viagem, e medida de eficiência como tempo de processamento. Como referência de sucesso, espera-se atender pelo menos 70% dos pedidos nas instâncias base, com custo não pior do que o baseline e tempo de execução de até 2 minutos por instância.
Em uma discussão rápida, a combinação de uma rede realista com zonas mais lentas e uma função objetivo normalizada torna o compromisso entre tempo e distância explícito e mensurável. A sequência construção com GRASP, seguida de intensificação com VND, deve superar os baselines, mantendo o custo computacional sob controle. Nosso plano de trabalho é implementar primeiro o gerador de instâncias, depois o baseline guloso e em seguida a construção com GRASP. Na sequência entra uma busca local VND e os scripts de execução e coleta de métricas. Por fim, realiza experimentos, consolida os resultados e documenta tudo no repositório. Essa é a minha proposta e fico à disposição para comentários sobre qualquer ponto sobre o trabalho. Obrigado e adeus.